Amém? Oh, glória a Deus. Amém. E faço uma pergunta aos irmãos. Fé e crer é a mesma coisa? Difícil responder. Vou te dar um exemplo melhor. Sim. Em Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer: de que adianta falar que tem fé se não tem obra? Por acaso a fé pode te salvar? Consequentemente, a gente sabe que a fé está implícita. Não, a fé não pode nos salvar. Mas quando a gente vai para Marcos 16, a gente vai ver quando ele fala: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Melhor ainda quando a gente vai para João 3,16, quando a gente vê, quando nos apresenta a palavra: Deus deu o seu único Filho, para que naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesse momento a gente vê que crer e fé não é a mesma coisa. Hoje eu vou entregar uma chave para vocês, que é um segredo. Aleluia. E o segredo está exatamente no que é fé e no que é crer. E a partir daí, vocês terão a capacidade de fazer o impossível para acontecer. É Deus vivo. Fé, etimologicamente, pelo grego, significa, no grego, pitias, que significa noção de acreditar. Ou fides, pelo latim, que significa atitude de fidelidade. Crer, em latim, de crédito, significa crença, possibilidade de crer, a se convencer. Eu vou pegar um pouco, resumindo. Fé é a possibilidade, a coragem de acreditar. E crer é a ação de você acreditar. Oh, glória a Deus. Crer sem fé não é crer, é achismo. Aí eu pergunto hoje para vocês: a gente está achando que existe Deus? Ou a gente crê que existe Deus? A gente acha que Deus vai fazer as promessas que Ele tem nos prometido? Ou a gente crê que Ele vai fazer o que tem nos prometido? Fala, Deus vivo. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? E a prova das coisas que ainda não existem. É verdade. Ainda assim, no versículo 6, vai falar: é impossível agradar a Deus sem fé. Quando a gente quer se aproximar de Deus, para que a gente creia que Ele existe. Aleluia. Pois Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. É verdade, Senhor Jesus. Se a gente consegue entender agora que fé e crer são duas coisas diferentes, mas que fé, para você crer, você precisa de fé, então por que a gente precisa para ter fé? Das duas coisas, não? Sim, são duas coisas. Mas para você crer, você precisa de fé. Mas como você precisa de fé? Como você faz para ter fé? É simples. Quando a gente vai em Romanos 10, 17, Sim. vai falar que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Glória a Deus. A palavra. Aleluia, meu Pai. Amém. A palavra de Deus escrita e deixada por Ele. A fé vem por isso. Oh, glória a Deus. Mas existem outras formas também dele. Quando a gente vai lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem do dom, vós, mas é dom de Deus. Algumas pessoas vão dizer que a graça é o dom de Deus. Mas que eu saiba, a graça é imerecida. Ninguém merece ter sido salvo. Jesus carregou por si todos os nossos pecados. Carregou todas as nossas dores. Ninguém aqui teria capacidade de se salvar sozinho. Então tudo é por Ele, tudo é para Ele, e é merecidamente somente por Ele. Oh, glória a Deus, aleluia! Se nós temos essa fé, então essa fé é o dom de Deus. Porque ela não pode ser de nós. Porque senão a gente tem parte na salvação. E dom significa presente.
É um presente de Deus para nós. É, Deus vivo, aleluia, receba, obrigado. Nada mais Oh, é glória a Deus. do que a gente ter a capacidade única agora de pegar a fé e transformar no crer. A gente pegar e transformar. É como se fosse a parábola dos talentos. Deus te deu determinados talentos, determinados dons. Se tu enterrar esse talento, que é a fé, tu não alcançará o crer. Você não alcançará Cristo e não poderá ver a glória de Deus. Aleluia. Então que você pegue essa fé e transforme em boas obras, e não só isso, mas que para as boas obras, que sejam para Deus, que você tenha fé. Você tenha e faça ela ser o crer. Oh, glória Você a Deus. acredite. Aleluia, Jesus. É Quando a verdade. gente vai para a palavra, Aleluia, quando Jesus fala, tu só precisa ter a fé do tamanho do grão de mostarda, muitas vezes a gente não entende. A gente pensa que, nossa, precisa de muito pouco, então eu não tenho nada de fé. Não, é que a gente precisa de uma pequena fé, do tamanho do grão de mostarda, para que a gente possa começar a crer que Deus é na nossa vida e que pode mudar a nossa história. Então a gente pode falar É mesmo, de sim. um monte de Receba, passado aqui para aleluia. colar. Oh, Pode glória falar a que o Deus. enfermo pode sair curado. Pode falar que qualquer um aqui, em seus maiores problemas, seja familiar, seja espiritual, seja financeiro, a partir do momento que você crê, acabou. Você não tem mais esse problema. Aleluia, Jesus. Então qual é o maior problema nosso? É a fé ou é o crer? É Eu mesmo. acredito que todos aqui têm muita fé. Glória a Deus. Mas quem é aqui tem Eu coragem sim. de transformar essa fé na coragem de acreditar, na ação de crer? Essa é a pior parte. Deus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele mesmo fez. Bastássemos crer. Então que pegássemos aquela pequena fé do tamanho do grão de mostarda e que transformássemos em uma coisa magnífica, que é no acreditar que Deus, que Jesus é o seu único Filho e que foi enviado para a nossa salvação. Se a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai conseguir adentrar na passagem que eu quero entrar. Mas antes disso, existem outras formas da gente conseguir alcançar essa graça. Como eu disse, pela vontade de Deus, pois é um dom, ou outra, através de buscar, através de oração. 1 Coríntios 12, versículo 31, vai falar aqui: procure os melhores dons, e eu te mostrarei os caminhos de maior excelência. Aleluia. Procurar, outras versões da busca. Como a gente busca? Glória a Orando. Deus. Ore e peça os dons. É. Não peça só o dom da fé. Peça o dom de cura. Peça o dom de revelação. O dom de profecia. Oh, glória a Tudo Deus. será Aleluia, dado. Jesus. Peça sabedoria. É verdade. Tiago mesmo vai dizer que de Aleluia. tudo que puderes pedir, peça sabedoria, pois isso será dado de bom grado. Aleluia. Então que nós tenhamos esse conhecimento assim, que nós saibamos como pedir. E essa chave é a que eu te dou. Peça hoje fé. E não só faça essa fé, mas transforme ela em crença. Transforme ela no crer. Pois ninguém verá a Deus e ninguém será salvo sem acreditar. Oh, glória a Deus. E muito por aí a gente acredita que somente a fé será salva. Mas não. A fé sem obra é morta. E a fé, como o próprio Tiago diz, não pode salvar. Agora eu faço uma... Imagine agora, pega o maior problema de vocês. O maior problema. Que cada um aqui tem. Individual. E imagine que você não conhece a história de Lázaro. E se coloque no lugar de Marta ou de Maria. Não, imagine que você não conhece. Jesus, na época, ele estava em Jerusalém. Há pouco tempo ele tinha saído da Judéia, pois eles estavam perto até de ser apedrejados. E ele saiu. Eles estavam na Judéia. Estavam em Jerusalém quando Marta e Maria pediram para que chamassem Jesus, para que ele fosse curar Lázaro. Jesus simplesmente respondeu:
Isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Isso aqui vai ter um mistério muito grande. É Deus vivo, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando isso se passa, passam-se 2 dias e ele continuou indo no Jerusalém, até ele chegar ao discípulo e falar: vamos a Betânia, pois visitarei Lázaro que está dormindo. Os discípulos disseram: mas se ele está dormindo, logo acordará. Por que deveremos? Eles não entenderam que ele estava falando da morte. O que leva a eles, a nós sabermos que Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido sem ninguém falar. É verdade. Verdade. E outro, ele tinha que ir para saber que ele já ia ressuscitar. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Coloque ainda o maior problema de vocês, a maior dor de vocês, como se fosse lá. Os discípulos estavam com medo, porque há pouco tempo eles também iriam morrer. Tanto que um deles faz a piada: bom, se ele vai, iremos com ele, vamos morrer com ele. É. Né? Então eles foram. Chegando a Judéia, Marta os avistou. Soube que eles estavam vindo, os avistou e chegou a Jesus. E disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria aparecido. Quantas vezes a gente não para e fica reclamando com Deus? Se tu tivesse feito, isso não teria acontecido. Passado isso, Jesus fala com Marta: Marta, tu crês que ele ressuscitará? Sabe por que ele diz isso? Ele diz de uma forma um pouco diferente, como a irmã. E ele diz da seguinte forma: Glória a Deus. que é muito grande. Aleluia, Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Oh, Deus vivo, aleluia. Antes, Marta tinha dito para Jesus: tudo que tu pediste a Deus será feito. E Deus já essa resposta. E Jesus ainda responde para ela: ele ressuscitará. Mas ela teve fé, mas não creu. Tanto que a resposta dela foi: eu sei que ele ressuscitará. Aleluia, Jesus. No último dia. Foi. Se ela tivesse acreditado, ela saberia que ia ser ali agora. Aleluia. Era mesmo. Mas Muito aqui. a resposta que Marta deu a essa pergunta de Deus, de Jesus, é: eu sei que tu és o Cristo e que tu veio para nos salvar e ressuscitará ao terceiro dia e tudo mais. Ela já conhecia, eles eram amigos de Deus. Marta saiu dali e foi se encontrar com Maria, irmã dela e irmã de Lázaro também. Maria, chorosa com alguns judeus que haviam em sua casa, que estavam ali a se compadecer da situação, Verdade. ouviram falar que Jesus estava se a chegar Oh, glória e a Deus. correram até Jesus. Aleluia. Se chegaram até Jesus. E Maria disse a mesma coisa que Marta: se tu estivesse aqui, ele não teria aparecido. Ele não teria morrido. Deus vivo. Provavelmente, Aleluia. no tempo que Jesus não estava ali, eles ficaram murmurando, porque Jesus não estava lá. Eles tinham fé que Jesus podia fazer, mas não acreditaram que Jesus faria. Às vezes a gente tem planos que Deus vai fazer antes do que a gente espera, do que Ele vai curar. Aleluia. Às vezes Ele vai fazer algo maior. Às vezes Ele vai ressuscitar. É, Jeová. Sabe Aleluia. o que é ressuscitar? Ressuscitar não é só curar. Ressuscitar não é você pegar aquilo que está doente e você curar. Não, é pegar aquilo que já foi esquecido. Aquilo que já está podre, aquilo que já morreu, aquilo que você já esqueceu, aquilo que você tinha planos e você abandonou. Aquilo que você já até muitas das vezes esqueceu, seja um familiar, seja um filho, seja um problema,
dentro da sua família, seja na sua vida financeira, você esqueceu e entregou. Esqueceu. Verdade, Jeová. Aleluia, Jeová. Ressuscitar significa que ele pegou aquilo que estava esquecido, aquilo que já estava perdido, e trouxe de volta a vida, e não só a vida de abundância, e sem doença, sem praga, sem nada. Oh, glória a Deus. Ele fez voltar a vida. Aleluia, Senhor. Entendendo isso, Jesus viu Maria chorar, viu os judeus chorar. E Jesus chorou. Aleluia. Ele se compadeceu da situação. Oh, glória a Deus. Porque é igual a palavra: chorai com os que choram. É, E alegrai-vos com que se alegram. oh, glória a Deus. Jesus Aleluia. mostrou o seu verdadeiro lado humano. Pois mesmo ele sabendo que ia ressuscitar, ele sentiu a perda de um amigo. Ele sentiu a dor do próximo. Então, ele sabe da sua dor. Oh, glória a Deus. Da sua dor. Ele sabe o que você sente, o que você passa. Obrigado. Então, por que imaginar que ele não sente ou que ele não sabe? Quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente imagina que é como se Deus fosse totalmente avesso à nossa situação. É como se a gente falasse: só eu passo por isso. Eu clamo, mas eu não faço. Ele não se importa comigo. Às vezes, não é as promessas que estão demorando. Às vezes somos nós que não estamos preparados para ela. Fala, Jesus, é verdade, Senhor, desse jeito. Às vezes esse é o problema. No Antigo Testamento, se você for olhar, Moisés passou 40 anos até ter que libertar o povo. O povo passou 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Por quê? Porque não estavam prontos para a promessa, mas a promessa já existia. Oh, glória a Deus. Por mais que eles tinham fé, Verdade, Jeová. muitos ali não acreditavam. E aqueles que Aleluia, não papai. Glória a acreditavam, Deus. morreram sem entrar. Foi. Porque não acreditavam. Não verdade. E muitos do que tinham fé, ainda assim morreram. E um deles foi o próprio Moisés. Foi o próprio Moisés. Verdade, Senhor, foi isso. Quando a gente vê que Jesus chorou, e os judeus se dividiram em dois lados. Um que falava: nossa, como ele amava aquele que, seu amigo, como ele amava o Lázaro. E o outro dizia: nossa, se ele tinha o poder para fazer o cego enxergar, se ele tinha o poder para fazer o coxo andar, por que ele não veio para curar? Desse jeito. Mas ainda assim, quando Deus falou lá em Jerusalém aos discípulos, ainda disse: não é para a morte, é para a glória de Deus. Oh, aleluia, meu Pai. O Glória a problema que Deus. cada um de nós temos é para a glória de Deus. É sempre honra e glória. A gente é que não entende. Sabe por que a gente se preocupa tanto com nossos problemas? É porque a gente ainda não viu o final dele. A gente sabe que Lázaro ressuscitou. A gente sabe que ali teve um final feliz. Mas porque a gente sabe tudo. A sua história não é diferente da de Lázaro. A única diferença é que a gente ainda não viu o final dele. Todos aqui são uma Bíblia. Todos aqui são um livro da Bíblia. Glória a Deus. Que ainda está sendo contado até o dia que ele voltará. É verdade, Senhor Jesus. Aleluia. Mas a gente ainda não viu o final dele. Então, quantas vezes a gente vai ter que se preocupar com isso? Então, Jesus chegou e clamou, pediu para que mostrasse o seu corpo, eles levaram até lá. E Jesus clamou em alta voz: Deus, que me escutaste, eu sei que me escutaste. Ele ainda disse: mas era necessário, como ele disse, que saibam que o Senhor me enviou. Glória a Deus. E ele disse: Lázaro, sai para fora. E todo enfaixado, ele sai. Oh, Para a honra e glória. glória de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Aqueles Senhor é judeus que Deus. estavam lá Deus começaram a partir dali, Foi. levaram para os fariseus. E ninguém tinha visto ainda o defunto levantar. Foi. Então eles pensaram: não, como eles não eram adoradores de verdade,
que não serviam a Deus de verdade, mas sim por aparência, eu tenho que acabar com Jesus. E ali começou a perseguição de verdade para matá-lo. Mas não eu quero adentrar nesse ponto. O que eu quero dizer é que a cura, a enfermidade que alguém pode ter na família, o vício de alguém que possa ter na família, problemas financeiros que alguém possa ter, problemas familiares, problemas espirituais, problemas emocionais, vai por terra. Porque é só você crer. E aí vamos crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia, meu Nesse ponto, glória a Deus. Só existe um intercessor entre o homem e Deus. E é o próprio Jesus. E a segunda, entrega tudo na mão dele. Glória a Deus. Entrega. Deixa ele fazer. Mas, que você acredite que ele fará. Pega essa fé que a gente aprendeu, essa chave que nós entendemos, e transforme em acreditar. Não tenha só coragem de crer no impossível. Acredite que acontecerá o impossível. Sabe qual é o maior segredo dos profetas, daqueles que estavam antepassados? Sim. É que eles acreditavam. Eles não só tinham fé. Como Pedro chegou e disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Porque ele sabia o que tinha. Aleluia, Jesus. Vocês sabem o que glória vocês a têm. Deus. Verdade. Vocês têm não só fé, vocês têm Deus. Então se tu falares para qualquer um que tem alguma dor ou enfermidade, ele será curado. Oh, glória a Deus. Isaías vai dizer que todas as nossas dores ele carregou sobre si. Então que dor que a gente tem nessa face da terra? Que enfermidade a gente tem nessa face da terra? Se tudo ele carregou sobre si na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Até a sombra de Pedro curava. Porque você não vai curar. Porque esse problema que você passa em casa não vai acabar. Porque essa família nossa, que muitas vezes parece desviada, não vai se salvar. Por quê? Vou contar um breve testemunho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Há 7 anos atrás, meu pai faleceu. Eu me converti 1 ano antes dele falecer. Ele pegou um câncer de pâncreas, que era com falecimento de 3 meses. E ele durou 11 meses. Era o tempo de eu me converter e entender quem era Jesus. E tudo que eu ia entendendo, e tudo que eu ia aprendendo, eu pregava para ele. Oh, glória a Deus. Ele não era católico, ele era espírita. Era difícil. Mas toda vez que eu tinha possibilidade, eu orava. Oh, glória a Deus. Eu pregava. Aleluia, eu Jesus. Eu estava ali por ele, porque eu sabia que, através de mim, Deus podia fazer. É verdade, fez. Passou-se tanto tempo. Uma tia minha, do Rio de Janeiro, pastora, veio para falar com ele. Eu ainda não estava tão preparado para ele. E ela falou, 15 minutos antes dele falecer. Deus falou, ele tinha o mesmo nome que eu. Jean, entrega a sua vida. E Deus não desamparará a sua família. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tudo será conforme a vontade de Deus. É. Mas creia que Cristo desceu para nos salvar. Aleluia, Jesus querido. Ele não tinha mais força. Na quinta-feira que eu fui, ele faleceu, se eu não me engano, foi no sábado. Na quinta-feira ele não tinha força para nada. Eu tentava pegar na mão dele, ele não tinha força nem para eu fazer um carinho. Não pensava mais nele. Eu não aguentei. No sábado, minha tia veio, foi e conversou com ele. 15 minutos depois que ela saiu, ele faleceu. Sabe o que quer dizer? Sabe o que aconteceu? Sim. Ele foi assim.
Glória a Deus. Graças a Deus poderia curar? Graças Poderia. a Deus. Mas Graças não a era a Deus. vontade de Deus curar. Porque Deus muitas vezes tem mistérios aqui que a gente só vai entender com o passar do tempo. É. Antes dele falecer, eu recebi uma palavra, Ezequiel 22, versículo 17 e 15. Eu acredito que seja isso ou não. Que Deus pegaria do terro mais, broto mais novo, o mais tenro. Terro significa mais quebrantado. Sim. E botaria num ponte alto. E faria dali uma árvore frondosa, para que ali todas as árvores de todas as espécies de animais se abrigassem em sua sombra. Pois ele secou a árvore grande e deu vida à árvore pequena. Glória a Deus. Eu já sabia o que ia acontecer. Aleluia, Jesus. E aí meu pai faleceu. Para que eu pudesse crescer, não na vida carnal, mas espiritual. Aleluia, Senhor Eu Jesus. quero que É vocês hoje verdade. entendam que muitas das vezes as nossas dificuldades, das nossas dores, muitas vezes depende de nós mesmos e não de Deus. Nós já temos a fé. E quem não tem, que busca. Porque Deus vai dar. É dom de Deus. É. E que a partir disso, comece a crer. Oh, Deus vive. Para que a salvação não seja somente para nós, mas sim para todos que estão ao nosso redor. Quem aqui não quer que o nosso redor seja salvo? Quem não quer? É. Todos nós queremos. Não só isso. Quem não quer as bênçãos que Deus prometeu? Aleluia. Que teríamos Jesus, o melhor verdade. dessa terra. Então acredite, tudo que você fará e tudo que você faz é por Deus, é para Deus. Deus já chegou e aquele propósito que agora eu pego para vocês, o maior dor que vocês têm hoje, transforma a fé em crer. Aleluia. E hoje essa maior dor se torna sua maior vitória. Aleluia, Em nome de Jesus. Eu declaro, profetizo Eu essa recebo, dor meu na Pai. vida de vocês Aleluia. para se tornar Aleluia, maior Jesus. vitória. Em nome de Deus. Jesus. Não vou tomar mais o tempo de vocês, mas eu agradeço demais a oportunidade. E eu peço que essa dor que vocês têm se tornar a sua maior vitória. Amém. Basta da sua fé se tornar a sua crença para que naquele dia e para que sempre tudo o que fores fazer seja perante a vontade de Deus, para a nossa salvação e para a salvação dos demais, e para a cura e remissão dos pecados e o que for necessário da Jesus, vida aleluia. em nome de Oh, Jesus. glória a Deus. Creio que poderão fazer. Eu Em nome de recebo, Jesus, papai. eu Aleluia. agradeço. Abençoe, Papai. Abençoe, Jesus. Obrigado. Papai, aleluia. Graças a Deus.